O sol escaldante de Minas Gerais batia impiedoso sobre as colinas poeirentas, como se o céu inteiro conspirasse para derreter os ossos de Isabela. Isabela de Oliveira, com seus 24 anos marcados pela perda recente do marido, segurava as rédeas do carroção com mãos trêmulas. O ar estava denso, carregado de poeira vermelha que subia das rodas rangentes, misturando-se ao cheiro acre de terra seca e folhas murchas dos vinhedos abandonados. Fazia apenas 3 meses desde que o febre amarela levara João, deixando-a com o pequeno Tomás, de 2 anos, aninhado em seu colo, suado e inquieto. Agora, uma carta amarelada, chegada de um tabelião distante em Ouro Preto, virara sua vida de cabeça para baixo. O casarão da Serra Amaldiçoada, uma fazenda imensa e decadente no interior de Minas, herdara-se a ela. Uma tia-avó esquecida, Dona Eulália, falecida sem herdeiros diretos, legara tudo à sobrinha distante, para que a linhagem não se perca no esquecimento. Isabela piscava contra o brilho ofuscante, o coração martelando como um tambor de festa junina fora de época. Como uma viúva sem terras, endividada com o capataz da antiga roça de café recusar. Mas sussurros na vila já corriam. O casarão era amaldiçoado, engolira almas em noites de geada inesperada, e os parentes distantes de Eulália, aqueles coronéis ambiciosos de Belo Horizonte, juravam contestar o testamento nos tribunais imperiais. O carroção subia a trilha íngreme, as mulas bufando sob o peso das poucas trouxas. Um baú de roupas de chita desbotada, a lamparina de latão enferrujado e o berço improvisado de Tomás. O ar úmido do vale subia em golfadas, misturado ao cheiro de mofo que emanava das ruínas distantes. Isabela limpou o suor da testa com a manga do vestido negro, ainda de luto, sentindo a umidade grudar na pele como uma promessa não cumprida. Mamãe, quente, murmurou Tomás, sua vozinha rouca cortando o zumbido das cigarras. Ela sorriu fraco, beijando a cabecinha cacheada. Logo chegamos, meu anjo, lá tem sombra e frescor. Mas no fundo, o estômago revirava. Os servos da fazenda, poucos e fiéis, haviam mandado um bilhete. O casarão apodrecia vinhedos selvagens tomados por trepadeiras espinhosas e fantasmas. Ah, os fantasmas! Rondavam os corredores à meia-noite. Superstições de sertanejos, pensou ela. Mas o peso da carta no bolso do avental parecia queimar como brasa. Ao avistar o casarão, Isabela conteve o fôlego. Erguia-se no topo da colina como um gigante adormecido, suas paredes de pau a pique rachadas pelo tempo, telhado de telhas tortas onde o sol se infiltrava em feixes dourados. Janelas de vidros empoeirados fitavam o horizonte, e o portão de ferro forjado, enferrujado, rangia ao vento seco. Os vinhedos, outrora orgulho da família, agora eram um emaranhado de parreiras secas, uvas murchas rolando pelo chão como lágrimas petrificadas. Um capataz idoso, seu Ramiro, esperava à entrada, chapéu na mão, a pele curtida como couro velho. Senhora Isabela, bem-vinda à Serra Amaldiçoada. Dona Eulália deixava tudo pronto. Mas o lugar tem seus segredos. Seus olhos, fundos e cautelosos, desviaram para as sombras do pátio. Ela desceu do carroção, os pés afundando na poeira quente, o calor subindo pelas saias como uma onda invasora. Tomás choramingou e ela o ergueu,
sentindo o corpinho quente colar ao seu peito. Enquanto Ramiro guiava o carroção para o estábulo, Isabela cruzou o umbral do casarão. O ar interior era um soco, úmido e mofado, como o ventre de uma caverna esquecida, misturado ao cheiro seco de madeira apodrecida e algo mais. Um perfume distante de vinho azelo, eco de glórias passadas. O salão principal, vasto como uma igreja rural, ecoava seus passos no assoalho rangente. Móveis cobertos por lençóis amarelados formavam fantasmas brancos, e uma lamparina solitária piscava na lareira fria, lançando sombras dançantes nas paredes. Os parentes já mandaram mensageiro, disse Ramiro, voz baixa como reza. O coronel Gaspar, primo de Eulália, diz que o testamento é falso. Vingança, senhora! Eles querem estas terras para o gado. Isabela engoliu em seco, o gosto amargo de bile na boca. Gaspar. Ouvia-se dele nas cartas antigas, um homem de justiça torcida que comprara juízes com ouro de Minas. E os servos? Ficam? Perguntou ela, voz firme apesar do tremor. Alguns sim, por lealdade. Mas o desespero come solto. Milagres são raros por aqui. Ela subiu as escadas espiraladas, o corrimão de madeira úmido sob os dedos, deixando um rastro viscoso. O quarto de Eulália, agora seu, era um santuário congelado no tempo. Cama de dossel com cortinas rasgadas, um espelho rachado refletindo seu rosto pálido e sobre a cômoda uma caixinha de marfim, dentro um medalhão antigo, gravado com um emblema de videiras entrelaçadas. O selo da fazenda. Isabela o tocou, sentindo o metal frio contra a pele quente, um arrepio inexplicável percorrendo a espinha. O que você esconde, tia? Sussurrou para o vazio. Tomás, no berço ao lado, adormeceu ao som distante de um galo cantando fora de hora, o quarto banhado na luz alaranjada do pôr-do-sol filtrado pelas persianas. Mas enquanto arrumava as trouxas, um rangido veio do piso abaixo, como passos arrastados no porão. Ela parou, coração acelerado, o cheiro de mofo intensificando-se de repente, como se o casarão respirasse. Naquela noite, o zumbido das cigarras invadiu os sonhos de Isabela, misturado ao choro fantasma de ventos nos vinhedos. Acordou suada, a lamparina ao lado tremendo sozinha, projetando sombras que pareciam dedos esticados. Tomás dormia sereno, mas ela se levantou, o assoalho frio sob os pés descalços, mordendo como geada fora de estação. Desceu ao salão, guiada por um instinto que não explicava, o ar úmido colando a camisola à pele. Quem anda aí? Chamou baixinho, voz ecoando como promessa quebrada. Silêncio, mas o rangido veio de novo, do canto da escada que levava ao porão de vinhos. Uma porta entreaberta, exalando um cheiro mais denso, de terra úmida e desespero contido. Ela hesitou, a mão no medalhão que pendurara no pescoço, seu peso reconfortante como um segredo compartilhado. Os parentes viriam em dias, com seus advogados e ameaças de justiça imperial. Mas ali, na penumbra, algo mais antigo sussurrava. O casarão guardava mais que poeira. Ramiro aparecera ao amanhecer, trazendo pão de milho quente e café forte, o vapor subindo em espirais reconfortantes no ar ainda fresco. Senhora, os vinhedos precisam de poda, senão as trepadeiras engolem tudo. Isabela assentiu, mastigando devagar, o gosto terroso do pão misturando-se à amargura do medo. Tomás brincava no pátio, suas risadinhas cortando o silêncio opressivo, enquanto ela observava as colinas,
ondulantes como o mar de sertão, mas secas, poeirentas, onde o sol de 1853 anos castigava sem piedade. Conte-me da maldição, Ramiro, pediu ela voz baixa. O capataz coçou a barba grisalha, olhos desviando para o casarão. Dizem que Dona Eulália prometeu sua alma ao diabo por estas terras. Um amor proibido, vingança de um rival. E o porão, o porão guarda o que não deve ser visto. Ele pausou, o vento seco agitando as folhas secas como sussurros. Isabela sentiu um frio na nuca, apesar do calor que já subia. Os dias se arrastaram em rotina frágil. Isabela acordava com o canto dos pássaros, o ar matinal úmido, roando a pele como um véu, e saía para inspecionar os vinhedos. As parreiras, outrora fartas, agora eram esqueletos retorcidos, uvas apodrecidas esmagras sob os pés, liberando um suco viscoso e azedo que grudava nas solas. Podemos reviver isso? Disse ela a si mesma, cortando ramos com uma foice enferrujada, o suor escorrendo pelas costas, misturando-se ao cheiro de terra revirada. Tomás seguia, tropeçando em pedras, rindo ao pegar borboletas poeirentas. Mas à tarde, quando o sol zunia no zênite, o casarão a chamava de volta, seus corredores ecoando com ausências. Um dia, encontraram uma carta velha na biblioteca empoeirada. Caligrafia trêmula de Eulália, falando de um homem quebrado que eu não pude salvar, escondido nas entranhas da casa. O papel crepitava entre os dedos, cheiro de mofo invadindo as narinas. E Isabela guardou-o no bolso, junto ao medalhão, sentindo-os pulsar como corações gêmeos. Os rumores chegaram como nuvens de geada. Um mensageiro do coronel Gaspar, montado em um cavalo suado, entregara uma intimação selada com cera vermelha. O testamento será contestado no tribunal de Mariana. Vós, viúvas sem sangue nobre, não merecem estas terras. As palavras ecoavam na mente de Isabela enquanto lia a luz da lamparina, a chama dançando como almas penadas, projetando sombras que se esticam como dedos acusadores. Ela apertou Tomás contra o peito, sentindo o calor do corpinho contra o frio do medo. Nós ficamos, meu amor, esta é nossa promessa. Mas à noite, os rangidos do porão voltaram, mais insistentes, como um lamento abafado. Uma vez, jurara ouvir um sussurro, carregado no ar úmido, misturado ao cheiro de vinho derramado há anos. Então veio o Zuol Poludine, o sol no ápice, transformando o ar em fornalha. Isabela, exausta da poda, desceu ao porão em busca de garrafas antigas. Talvez vendê-las pagasse dívidas. A escada de pedra era escorregadia, degraus úmidos sob as palmas, o ar descendo em camadas mais frias, carregado de mofo e algo metálico, como sangue velho. A lamparina na mão tremia, luz fraca revelando prateleiras vazias, teias de aranha dançando como véus. Deve haver algo aqui, murmurou, voz ecoando nas paredes de tijolo rachado. Um som, um arrastar de pé, veio das sombras. Ela congelou, coração disparado, o medalhão queimando contra o peito. Passos lentos, irregulares, aproximando-se. Não era rato, era humano. E então, emergindo da penumbra, uma figura encurvada, barba desgrenhada, olhos fundos como poços de desespero, roupas em farrapos coladas à pele magra. O homem ergueu o olhar e, no instante em que seus olhos se encontraram,
Isabela soube. Ele era o segredo vivo do casarão. O estranho não falou de imediato. Apenas ficou ali, ofegante, o peito subindo e descendo como fole quebrado, o cheiro de suor rançoso e terra úmida preenchendo o espaço entre eles. Isabela recuou um passo, a lamparina erguida, luz tremulante iluminando cicatrizes antigas em seu rosto, marcas de chicote, talvez, ou de algo mais sombrio. Quem é você? Gaguejou ela, voz um fio de reza. Ele piscou devagar, como se a luz o queimasse, e murmurou rouco: Domingos. O que a casa devorou. O nome ecoou como um milagre profanado, e Isabela sentiu o chão úmido grudar nas solas, frio subindo pelas pernas. Não era um fantasma, mas algo pior, um homem quebrado, escondido nas entranhas da fazenda, olhos carregados de uma culpa que o casarão alimentava. Enquanto o sol escaldante batia lá fora, prometendo mais segredos, Isabela se perguntou se o verdadeiro perigo estava nas sombras do porão ou nos homens que batiam a porta com demandas de justiça. Mas quando os olhos de Domingos se fixaram no medalhão em seu pescoço, um tremor o percorreu, como se o passado tivesse acordado de um sono profundo. O ar no porão parecia solidificar ao redor de Isabela, um manto úmido e frio que grudava à pele como teias de aranha tecidas pelo desespero. Ela baixou a lamparina devagar, a chama tremendo como uma reza interrompida, iluminando o rosto de Domingos. Linhas profundas esculpidas pela fome e pelo tempo, barba emaranhada como raízes de parreira selvagem. O homem recuou contra a parede de tijolos úmidos, mãos erguidas em rendição, palmas calejadas, marcadas por calos antigos, cheiro de terra revirada e suor azedo emanando dele como um segredo exposto. Não grite, senhora, murmurou ele, voz rouca como o rangido de portas esquecidas, olhos desviando para o medalhão que balançava em seu peito. Isabela sentiu o metal aquecer contra a blusa de chita desbotada, um pulsar sutil que ecoava o batimento acelerado de seu coração. Tomás estava lá em cima, inocente nos braços de uma criada fiel, mas ali, nas entranhas do casarão, o mundo encolhera a um sussurro. Quem era esse espectro vivo e por que o porão, outrora repositório de vinhos premiados, agora cheirava a mofo e a promessas quebradas? Como você chegou aqui? Perguntou ela, voz um fio trêmulo, recuando até que as costas tocassem a escada de pedra, fria e escorregadia sob as palmas. Domingos baixou as mãos, corpo encolhido como um animal acuado, o ar entre eles carregado de poeira fina que dançava na luz fraca, grudando na garganta como geada em folhas tenras. Eu sou o que sobrou da fazenda. Dona Eulália me escondeu há anos, quando o coronel veio com seus capatazes e chicotes. Vingança por um amor que não devia ser. As palavras saíram entrecortadas, como se cada sílaba doesse, e Isabela viu, no brilho fugaz da lamparina, uma cicatriz serpenteando o antebraço dele. Marca de ferro em brasa, talvez, ou de justiça torcida nas minas distantes. O cheiro de vinho azedo intensificou-se, misturando-se ao odor rançoso de seu corpo, e ela cobriu a boca com a mão, sentindo o gosto salgado de suor nos lábios. Não era um ladrão, nem um servo fugido. Era um fantasma de carne e osso, o Slomlene Salvador, que a carta de Eulália
insinuara, escondido nas sombras para escapar do desespero do sertão. Eles subiram em silêncio, degraus rangendo sob o peso duplo. O ar do porão cedendo lugar ao calor seco do salão principal, onde o sol filtrava pelas janelas empoeiradas, pintando faixas douradas no assoalho de madeira seca. Isabela trancou a porta do porão com uma chave enferrujada que encontrou pendurada num prego torto, o metal frio mordendo os dedos como um aviso. Domingos parou no umbral da cozinha, olhos percorrendo o espaço como se fosse território estrangeiro, panelas de barro acumulando poeira, uma mesa de pau a pique lascada onde Ramiro deixara pão de milho endurecido. Eu não como há dias, admitiu ele, voz baixa, sentando-se devagar na banqueta, corpo tremendo como folha ao vento de geada. Ela cortou uma fatia do pão, o miolo seco esfarelando entre os dedos, e empurrou para ele, junto a um copo d'água fresca do poço, o líquido gelado condensando gotas na superfície de cerâmica. Enquanto ele mastigava devagar, o som ritmado de dentes rangendo preenchendo o silêncio, Isabela observava mãos que outrora podavam vinhas com precisão, agora trêmulas, olhos que fitavam o vazio, carregados de um segredo que o casarão guardava como um juramento. Eu era o dono, confessou Domingos, após engolir o último bocado, voz ganhando força como um riacho após chuva. Não o herdeiro de Eulália, o amante. Em 1847, quando o Império ainda prometia justiça para os como nós, pobres fazendeiros sem título, o coronel Gaspar, meu primo distante, invejou estas terras, acusou-me de roubo, de traição à família. Seus homens me arrastaram para o sertão, chicotearam até o sangue misturar com a poeira vermelha. Mas Eulália, ela rezou por um milagre, me escondeu aqui, no porão, fingindo que eu fugira para as minas de Ouro Preto. Isabela sentou-se à mesa oposta, o tampo áspero roçando os antebraços, cheiro de mofo subindo das fendas como um lamento. O medalhão pesava agora como âncora, e ela o tocou instintivamente, sentindo as videiras gravadas sob o polegar. Um plantio antigo, talvez o mesmo que selara o pacto deles. E a maldição? Os servos falam de almas presas, de geas que matam as parreiras em pleno verão. Domingos riu baixo, um som seco como folhas pisás, mas sem humor. A maldição sou eu, vivo como morto, assombrado pela culpa de deixá-la sozinha contra Gaspar. Cada rangido que você ouviu era minha promessa. Ficar até a justiça chegar. O dia declinava em tons de âmbar, o sol poente lançando sombras longas pelos vinhedos abandonados, onde trepadeiras espinhosas sussurravam ao vento seco. Isabela guiou Domingos para um quarto nos fundos do casarão, um espaço esquecido com cama de palha mofada e uma janela gradeada que olhava para as colinas ondulantes. Ele se deitou exausto, o colchão afundando sob seu peso, e ela cobriu-o com um cobertor de lã grosseira, sentindo o tecido áspero contra as palmas, impregnado de cheiro de naftalina e tempo parado. Descanse. Amanhã, Ramiro trará roupas limpas. Mas enquanto saía, fechando a porta com um clique suave, um micro-arrepio a percorreu. E se os parentes chegassem antes, com seus mensageiros e ameaças? Tomás, no quarto ao lado, estendia os bracinhos, rindo ao ver a mãe, seu corpinho quente e macio, colando ao dela num abraço que cheirava a leite e inocência.
Papai volta? Perguntou o menino, vozinha ecoando como um eco do luto recente. Isabela engoliu o nó na garganta, o gosto amargo de lágrimas contidas. Não, meu sol, mas nós temos um lar agora e segredos que nos protegem. À noite, o casarão acordou com um trovão distante, nuvens carregadas rolando das serras como vingança adiada. Isabela acendeu a lamparina na cozinha, a chama crepitando contra o vidro sujo, projetando luz trêmula nas paredes de pau a pique rachadas. Domingos desceu, banhado às pressas no poço, cabelos úmidos colando a testa, vestindo uma camisa velha de linho que Ramiro providenciara, larga demais, mas limpa, exalando o cheiro de sabão de cinzas. Eu ouvi o mensageiro de Gaspar hoje, disse ele, sentando-se à mesa, voz baixa como reza noturna. Eles contam o testamento alegando que Eulália enlouqueceu por minha causa. Querem provas de que eu não existo. Isabela serviu café forte, o vapor subindo em espirais quentes, misturando-se ao aroma terroso da bebida moída na hora. Então prove que existe. Ajude-me a salvar esta casa. Os vinhedos podem renascer com poda e água do riacho. Seus olhos se encontraram sobre a xícara, um calor sutil nascendo no ar úmido, como o primeiro broto após seca. Ele assentiu devagar, dedos traçando o medalhão que ela deixara sobre a mesa. Um gesto fugaz, mas carregado, como se tocasse uma memória compartilhada. No dia seguinte, o sol voltou impiedoso, transformando o ar em fornalha poeirenta, mas eles saíram juntos para os vinhedos. Domingos manejava a foice com mãos firmes agora, cortando trepadeiras espinhosas que chicoteavam o ar como serpentes. Suco viscoso espirrando nas pernas, grudando a pele como cola amarga. Isabela seguia com uma enxada, terra seca virando sob a lâmina, cheiro de raízes podres liberando-se engolfadas. Aqui, apontou ele, ajoelhando-se num canteiro escondido, desenterrando mudas antigas de videira, folhas secas crepitando como segredos revelados. Eulália plantou estas com minhas mãos. Elas resistem à geada, porque carregam nossa promessa. O suor escorria pelas costas dela, salgado na língua quando lambia os lábios, mas um riso escapou, leve e inesperado como um micro-milagre no sertão. Tomás corria entre as fileiras, pegando uvas murchas, rindo alto, seu barulhinho cortando o zumbido das cigarras. Por um instante, o casarão pareceu menos amaldiçoado, mais um refúgio onde o passado e o presente se entrelaçavam como parreiras. Mas ao entardecer, enquanto guardavam as ferramentas no celeiro, um som de cascos ecoou pela trilha. O mensageiro de Gaspar retornara, cavalo suado bufando poeira vermelha, trazendo uma carta selada que cheirava a cera quente e ameaça. O coronel vem em 3 dias. Prepare-se para deixar as terras, viúva. Isabela apertou o papel, dedos brancos, sentindo o medalhão pulsar de novo contra o peito. Domingos, nas sombras do celeiro, murmurou: Eles não sabem de mim. Ainda. O ar entre eles vibrou com uma tensão nova. Não só medo, mas o germe de uma aliança forjada no úmido do porão, onde o primeiro toque de redenção nascera. E quando a lua subiu, prateada sobre as colinas, um sussurro veio das janelas do casarão, passos invisíveis, ou apenas o vento carregando ecos de vingança iminente.
O luar prateado infiltrava-se pelas frestas das persianas, tecendo padrões fantasmagóricos no assoalho do casarão, como se as sombras conspirassem em silêncio. Isabela acordou sobressaltada, o coração galopando como mulas na trilha íngreme, o ar noturno úmido colando a camisola, a pele em camadas frias e pegajosas. O sussurro que ouvira não era vento, era um arrastar leve, vindo dos corredores escuros, misturado ao cheiro distante de terra revirada e algo mais acre, como fumaça de fogueira apagada. Tomás dormia ao lado, respiração ritmada como um relógio de pêndulo, seu corpinho quente, um farol na frieza do quarto. Ela se ergueu devagar, pés descalços, tocando o pau a pique gelado, que rangeu como um lamento abafado, e pegou a lamparina da mesa de cabeceira, a alça de ferro fria mordendo a palma. O medalhão balançava contra o peito, videiras gravadas pulsando como veias vivas, um lembrete tátil do segredo que agora dividia com Domingos. Quem anda por aí? Chamou baixinho, voz ecoando nos altos tetos como uma promessa sussurrada ao diabo. Silêncio, mas o arrastar persistiu, vindo da direção da biblioteca, onde pilhas de livros empoeirados guardavam histórias de minas e maldições. Ela desceu a escada principal, degraus de madeira seca crepitando sob o peso, cada rangido amplificado pelo vazio do casarão à meia-noite. A lamparina projetava um halo tremulante, luz dançando nas paredes rachadas como almas penadas em reza, o cheiro de mofo intensificando-se a cada passo, misturado ao odor seco de pergaminhos velhos. Na biblioteca, portas entreabertas exalavam um sopro úmido, como respiração de túmulo, e ali, ajoelhado entre estantes tortas, estava Domingos, não dormindo, mas remexendo gavetas de uma escrivaninha de jacarandá lascada, dedos trêmulos folheando papéis amarelados que crepitavam como folhas secas ao fogo. "Não consegue dormir?" perguntou ela, parando no umbral, o ar entre eles carregado de tensão, como o instante antes de uma geada inesperada. Ele ergueu o olhar, olhos fundos, refletindo a chama da lamparina como poços de desespero, e assentiu devagar, uma folha solta caindo de suas mãos. Uma carta antiga, selada com o mesmo emblema de videiras. "Os fantasmas não deixam esta casa. Ela lembra tudo. A vingança de Gaspar começou aqui, com uma promessa que eu quebrei." Eles se sentaram no chão empoeirado, o assoalho áspero roçando as coxas através da chita fina, o cheiro de poeira e tinta velha invadindo as narinas como um segredo indesejado. Domingos desdobrou a carta com cuidado, caligrafia trêmula de Eulália dançando à luz fraca. "Meu Domingos, se estes olhos lerem estas linhas, saiba que o coronel trama nas sombras de Belo Horizonte. Ele alega que você fugiu com ouro das minas, mas é mentira. Vingança por nosso amor, que ele via como traição à linhagem. Eu o escondo no porão, como um milagre roubado. Mas a justiça imperial é cega. Reze por nós." Isabela leu em voz alta, palavras ecoando suaves, o gosto amargo de bile subindo a garganta ao imaginar Eulália sozinha, rezando rosários na capela da fazenda, enquanto chicotes ecoavam no sertão. "Ela carregava esta culpa como eu carrego Tomás", murmurou Isabela, tocando o medalhão instintivamente, metal agora morno contra a pele, como se absorvesse o calor de suas veias. Domingos estendeu a mão, hesitante,
dedos roçando o dela num toque fugaz, calejado e quente, como terra arada após chuva, e por um instante o ar vibrou com algo novo, não medo, mas o germe de uma redenção compartilhada. O amanhecer raiou tímido, sol filtrando pelas janelas altas em feixes poeirentos, transformando o orvalho nos vinhedos em joias efêmeras que evaporavam ao toque. Isabela preparou o desjejum na cozinha, fogo crepitando na fornalha de barro, chamas lambendo lenha seca com estalos alegres, o aroma de café moído subindo em nuvens reconfortantes, misturado ao cheiro terroso de pão de milho assando. Domingos desceu, agora com a barba aparada por Ramiro, vestindo calças de brim remendadas que cheiravam a sabão rude, e sentou-se à mesa, mãos firmes ao redor da caneca fumegante. Hoje plantamos, disse ele, voz ganhando timbre como parreira após poda. As mudas que desenterramos ontem, elas precisam de água do riacho antes que a seca as mate? Isabela assentiu, mastigando devagar, o miolo quente do pão derretendo na língua, um contraste doce ao azedo do medo que ainda pairava. Tomás entrou correndo, pés descalços batendo no chão como tambores de festa, e subiu no colo de Domingos sem cerimônia, dedinhos gordos, traçando a cicatriz no antebraço dele. Dói? Perguntou o menino, inocente como orvalho. O homem piscou, surpresa suavizando as linhas do rosto, e murmurou: Não mais pequeno, com mãos como as suas, nada dói. Eles saíram para os vinhedos ao meio-dia, sol zumbindo impiedoso, ar tenso de poeira vermelha que grudava na pele como suor salgado, o calor subindo das colinas em ondas trêmulas. Domingos carregava as mudas embrulhadas em pano úmido, raízes expostas, cheirando a terra fresca, e cavou buracos com uma enxada enferrujada, músculos retesdos sob a camisa colada, suor escorrendo em riachos pela nuca. Isabela regava com um balde do riacho próximo, água gelada espirrando nas pernas, um frio revigorante contra o fogo do dia, gotas evaporando em vapor ao toque do sol. Aqui, enterre devagar, instruiu ele, voz baixa, mas firme, mãos guiando as dela na terra fofa, um toque prolongado que enviou um arrepio pela espinha dela, não de frio, mas de algo proibido, como amor brotando em solo amaldiçoado. As parreiras antigas ao redor pareciam observar, folhas secas sussurrando ao vento como testemunhas mudas, e por um momento o casarão ao fundo, com suas paredes de pau a pique rachadas, pareceu menos prisão e mais guardião de promessas. Tomás brincava ali perto, enterrando pedrinhas em montinhos, rindo alto, seu barulhinho cortando o zumbido das cigarras como um micro-milagre no sertão seco. Mas o idílio quebrou-se ao entardecer, quando Ramiro surgiu na trilha, chapéu na mão, rosto curtido marcado por linhas de preocupação, o cavalo atrás, bufando poeira. Senhora, o coronel Gaspar mandou batedores. Eles rondam as colinas, procurando fraquezas na cerca. Dizem que o testamento é fraude. Eulália teria escrito sob coação, por um amante fantasma. As palavras caíram como geada em pleno verão, frias e cortantes, e Isabela sentiu o estômago revirar, o gosto azedo de bile na boca. Domingos ao lado enrijeceu-se, punhos cerrados na terra ainda úmida, cheiro de raízes frescas misturando-se ao suor de esforço. Eles vêm por mim, murmurou ele, olhos fixos no horizonte ondulante, onde silhuetas de cavaleiros poeirentos se moviam como sombras de vingança. Ela tocou seu ombro, dedos firmes apesar do tremor,
sentindo o músculo tenso sob o tecido úmido. Não mais. Agora lutamos juntos. Esta fazenda é nossa justiça. Naquela noite, o casarão gemeu sob rájeas de vento sertanejo, janelas rangendo como ossos velhos, o ar úmido carregado de cheiro de chuva iminente que nunca caía. Isabela e Domingos sentaram-se na varanda, lamparina entre eles crepitando baixa, luz projetando sombras dançantes nas trepadeiras que subiam pelas colunas. "Conte-me mais de Eulália", pediu ela, voz suave como reza, pernas esticadas no assoalho quente, o tecido da saia colando a pele pelo calor residual do dia. Ele pausou, dedos traçando padrões invisíveis na madeira, e falou devagar. "Ela era fogo em corpo de viúva como você. Prometeu me tirar do porão um dia, quando Gaspar caísse em desgraça nas minas, mas o desespero a comeu viva, geadas falsos, colheitas perdidas, sussurros de maldição. Eu ouvia seus choros do porão, úmido e escuro, e jurava, um dia eu a salvo. Seus olhos se encontraram, o ar entre eles espesso como névoa, um calor sutil nascendo no peito dela, como videira brotando após seca. O medalhão, pendurado no pescoço, pareceu pesar mais, um elo entre passados partidos. De repente, um galope ecoou na escuridão, cascos batendo na poeira da trilha, lanternas balançando como olhos malignos. "Eles vêm cedo", sussurrou Domingos, erguendo-se num salto, corpo tenso como corda de arco. Isabela apagou a lamparina com um sopro, escuridão engolindo-os, o cheiro de óleo queimado pairando no ar. Vozes roucas cortaram a noite. "Viúva, saia, ou queimamos o casarão como lenha." Coração disparado, ela apertou a mão dele na penumbra, palma calejada contra a piaçua, úmida de suor, um toque que prometia mais que medo, uma aliança forjada no fogo da ameaça. E enquanto as chamas das tochas se aproximavam, tremulando como almas em vingança, um grito ecoou do porão, não humano, mas o casarão acordando, rangendo como se pronto para engolir os intrusos inteiros. O casarão rangeu como ossos velhos se esticando ao amanhecer, um gemido profundo que vibrou pelas paredes de pau a pique, ecoando no peito de Isabela como um aviso profético. Ela apertou a mão de Domingos na penumbra da varanda, palmas úmidas coladas uma à outra, o suor frio misturando-se ao cheiro acre de medo e terra noturna, enquanto as tochas dos batedores de Gaspar tremulavam na trilha abaixo, chamas alaranjadas, lambendo o ar seco como línguas sedentas. O grito do porão, não de homem, mas da casa despertando, como se as fundações de pedra úmida se revoltassem contra a intrusão, fez os cavalos relincharem em pânico, cascos batendo na poeira vermelha, levantando nuvens que o luar prateado tingia de fantasma. "Fiquem quietos!" rosnou um dos homens, voz rouca, cortando a noite como chicote, lanternas balançando em arcos que projetavam sombras alongadas nas colinas ondulantes, como dedos de vingança esticados. Isabela conteve a respiração, o ar úmido do sertão enchendo os pulmões, com gosto de folhas murchas e ozônio distante, o medalhão pressionado contra o peito pulsando como um coração secundário, videiras gravadas mordendo a pele através da chita fina. Domingos, ao lado, corpo tenso como corda de arco esticada, murmurou contra seu ouvido: "Eles testam as cercas. Se acharem brecha, voltam com mais." O toque de seu hálito quente na orelha dela
enviou um arrepio, não só de pavor, mas de uma proximidade proibida, como raiz brotando em solo rachado. Os batedores circundaram o perímetro por o que pareceu uma eternidade, botas esmagando parreiras seus com estalos secos como ossos quebrando, o cheiro de couro suado e tabaco rançoso subindo em goetas ao vento sertanejo. Um deles parou perto do portão enferrujado, tocha erguida, luz dançando nas trepadeiras espinhosas que subiam como sentinelas, revelando espinhos afiados que reluziam como dentes. O casarão fede a fantasma, capitão. Melhor queimar e acabar com isso, disse o homem, voz baixa, mas carregada de superstição, cuspindo no chão poeirento com um som úmido. O líder, um capataz de olhos fundos como poços de mina abandonada, riu curto, som áspero como geada em folhas tenras. Gaspa quer as terras inteiras, não cinzas, mas se a viúva rezar demais, quem sabe o diabo não a leva primeiro. Isabela mordeu o lábio, gosto metálico de sangue na língua, sentindo o corpo de Domingos enrijecer ao lado. Ele conhecia aquela risada, eco de noites em que chicotes cantavam no ar seco do sertão. O medalhão pareceu queimar mais quente, um lembrete tátil da carta de Eulália, guardada agora no bolso do avental. Suas palavras como uma promessa não cumprida. Justiça viria, mas a que custo? Eles se afastaram devagar, cascos ecoando na distância como tambores de guerra recuando, deixando o ar carregado de fumaça residual que grudava na garganta como mofo fresco. Isabela soltou a mão de Domingos devagar, dedos entrelaçados um instante a mais, a calosidade dele roçando a suavidade da sua como um segredo compartilhado, e eles recuaram para dentro, porta rangendo ao fechar como suspiro aliviado. O salão principal os recebeu com escuridão úmida, lamparina apagada, exalando cheiro de óleo frio, sombras colando as paredes como teias. Eles voltam ao amanhecer com reforços, disse Domingos, voz baixa como reza noturna, acendendo a lamparina com pederneira que estalou faíscas azuis no ar. A chama reviveu devagar, projetando luz tremulante que dançava nos móveis, cobertos por lençóis amarelados, como fantasmas em véus. Isabela assentiu, coração ainda martelando, e subiu as escadas com ele, degraus de madeiras crepitando sob os pés. Cada rangido, um micro-eco do porão que os unira. No quarto de Tomás, o menino dormia sereno, bracinhos estendidos como em sonho de vôo, respiração suave, cortando o silêncio opressivo. Ela o cobriu com o lençol de algodão grosseiro, tecido áspero roçando a pele, impregnado de cheiro de leite e inocência, e sussurrou: Durma, meu anjo, a casa nos guarda. O sol raiou impieso, transformando o céu em fornalha de cobre, calor subindo das colinas em ondas que distorciam o ar como miragem de água no sertão. Isabela acordou com o zumbido das cigarras invadindo as persianas, um coro ensurdecedor que vibrava nas vidraças empoeiradas, misturado ao cheiro seco de terra aquecida e algo mais. Pão de milho assando na cozinha, aroma terroso subindo como oferenda. Domingos já estava lá embaixo, com Ramiro, vozes murmuradas ecoando pelo salão. Os batedores marcaram as trilhas fracas. Precisamos reforçar as cercas com espinhos das parreiras.
O capataz, barba grisalha úmida de suor matinal, assentiu, mãos calejadas, traçando mapas imaginários na mesa de pau a pique lascada. Isabela desceu, saia de chita desbotada colando as pernas pelo orvalho residual, e juntou-se a eles, servindo café forte em canecas de cerâmica rachada, vapor quente roçando o rosto como o beijo do dia. Não fugimos, declarou ela. Voz firme apesar do tremor interno, o gosto amargo da bebida ancorando-a. Esta fazenda é herança de sangue, meu e de Eulália. Gaspar quer vingança? Que venha provar. Domingos ergueu-a, olhar, olhos fundos, suavídelos por um brilho novo, como broto após geada, e tocou o medalhão dela de leve, gesto fugaz, que enviou calor pela espinha. Então plantamos raízes mais fundas. Hoje, as mudas do riacho. Eles saíram para Culabor sob o sol zênite ardenso de poeira vermelha, que se grudava à pele como suor salgado, o calor mordendo como ferro em brasa. Domingos e Ramiro ergueram barricadas nas trilhas, espinhos de trepadeiras cortantes amarrados em feixes, suco viscoso ácido espirrando nas mãos, liberando o cheiro de vinagre selvagem que picava as narinas. Isabela regava as mudas novas, balde de água gelada do riacho balançando em seu ombro, gotas frias escorrendo pelo decote, um contraste revigorante contra o fogo do meio-dia. Tomás seguia, dedinhos gordos cavando buracinhos na terra fofa, rindo ao ver minhocas se contorcerem como serpentes vivas, seu barulhinho inocente cortando o grunhido dos homens como um micromilagre em meio ao suor. «Olha, mamãe, cresce!» exclamou ele, plantando uma pedrinha como se fosse semente, e Isabela sorriu, ajoelhando-se ao lado, terra úmida manchando a saia, cheiro de raízes frescas, enchendo o ar como promessa de colheita. Domingos pausou o trabalho, Enschler apoiada no ombro, e observou-as de longe, rosto marcado por linhas de culpa, suavizando-se num sorriso raro, seco como folha ao vento, o primeiro vislumbre de redenção brotando, como videira resistindo à seca, mas o meio-dia trouxe intrusos reais. Um grupo de servos desertados, atraídos pelos rumores de Gaspar. Surgiu na borda dos vinhedos, rostos curtidos pelo sol, olhos famintos brilhando como moedas falsas. «O coronel paga ouro por quem trair a viúva», anunciou o líder, um homem magro com cicatrizes de chicote no pescoço, voz rouca ecoando no ar parado. Ramiro enrijeceu-se, foi-se na mão reluzindo ao sol, mas Domingos avançou primeiro, corpo ereto, apesar das sombras do passado, punhos cerrados na poeira. «Traidores não bebem o vinho desta terra. Vão, antes que as parreiras os espinhem.» O confronto estalou rápido. O desertor sacou uma faca enferrujada, lâmina suja de terra seca brilhando, e investiu, ar cortado pelo silvo do metal. Domingos desviou, corpo ágil como em dias de outrora, e agarrou o pulso do homem, torcendo com um estalo de ossos, o cheiro de suor azedo e medo preenchendo o espaço entre eles. O desertor grunhiu, caindo de joelhos na terra fofa, poeira subindo em nuvem sufocante, enquanto Ramiro brandia a foice num arco que fustigou o ar com assovio seco. «Fujam! Ou o casarão os engole como engoliu outros!» Berrou o capataz, voz trovejando como geada falsa. Os intrusos recuaram, tropeçando em parreiras retorcidas, espinhos rasgando roupas com rasgos úmidos, deixando trilhas de sangue que pingavam na terra sedenta. Isabela correu para Domingos, mãos tremendo ao tocar o braço dele, sentindo o músculo tenso pulsar sob os dedos.
um hematoma florescendo na pele como mancha de vinho derramado. Você salvou-nos, murmurou ela, voz entrecortada, o medalhão balançando entre eles como elo vivo. Ele cobriu a mão dela com a sua, caleta e quente, e sussurrou: Não eu, nós. Esta casa nos redime como Eulália sonhou. O sol declinava em tons de sangue, colinas tingidas de âmbar, mas o ar vibrou com tensão nova. Os desertos eram só o prenúncio, e Gaspar marchava com exército de justiça torcida. Enquanto o entardecer tecia sombras longas pelos vinhedos, um mensageiro solitário surgiu no horizonte, bandeira branca tremulando como rendição falsa, carregando palavras que cheiravam a armadilha. O coronel propunha trégua, mas exigia prova do fantasma no porão. A bandeira branca tremulava como um véu de noiva traída ao vento seco das colinas, o mensageiro solitário aproximando-se devagar, seu cavalo bufando poeira vermelha que subia em espirais sufocantes, impregnando o ar com cheiro de terra aquecida e couro suado. Isabela observava da varanda do casarão, mãos apertando o corrimão de madeira úmida, lascas finas mordendo as palmas como espinhos de parreira, o sol poente tingindo o horizonte de sangue, enquanto o homem desmontava, botas esmagando o chão poeirento com estalos secos. Domingos estava ao seu lado, corpo ereto, mas tenso, cicatrizes no antebraço reluzindo à luz alaranjada como mapas de batalhas antigas. O ar entre eles carregado de um silêncio que pesava mais que o medalhão pendurado em seu peito. Videiras gravadas agora quentes contra a chita desbotada, pulsando como um segredo vivo. Trégua de Gaspar? Ele não conhece o significado da palavra, murmurou Domingos, voz rouca como o rangido de portas no porão, olhos fundos fixos no envelope selado que o mensageiro estendia, cera vermelha derretendo ligeiramente no calor residual do dia. Isabela desceu os degraus, saía roçando as pernas em farfalhar úmido, o chão de pau a pique quente sob os pés descalços, e pegou o papel com dedos firmes, quebrando o selo com um estalo que ecoou como promessa quebrada. As palavras dançavam na caligrafia pretensiosa. Viúva, prove que o fantasma de Eulália não assombra sua mente. Envie o testamento original ao tribunal de Mariana em 2 dias, ou minhas testemunhas jurarão fraude, trégua. Uma noite de paz para que reconsidere e evite a geada da justiça. O mensageiro cuspiu no chão, saliva úmida evaporando na poeira como orvalho falso, e montou de volta, esporas tilintando contra o couro. O coronel cavalga amanhã, senhora, com capatres e papéis que engolem herdeiras como uvas podres. Seu riso foi curto, seco como folhas pisadas, e ele partiu, cascos batendo na trilha, em ritmo de tambor de vingança, deixando o ar vibrando com poeira que grudava na garganta de Isabela como mofo fresco. Ela dobrou a carta, papel crepitando entre os dedos, e virou-se para Domingos, o medalhão balançando como pêndulo entre eles. Eles sabem do porão. Alguém sussurrou, um servo talvez, movido por desespero. Ele assentiu devagar, mão roçando a dela num toque fugaz, calejado e quente como terra arada, enviando um arrepio pela espinha dela que nada tinha a ver com o vento sertanejo que agitava as trepadeiras nas colunas. Então revelamos a verdade. Eu vou ao tribunal, como o homem que Eulália salvou, para provar que o amor não é maldição. Seus olhos se encontraram, o ar úmido do entardecer espesso como névoa,
um calor sutil brotando no peito dela. Redenção não só para ele, mas para o vazio que João deixara, preenchido agora por raízes mais profundas que as parreiras. A noite caiu como manto de veludo negro, estrelas piscando frias sobre as colinas ondulantes, o casarão gemendo ao vento como em reza silenciosa. Isabela acendeu a lamparina na cozinha, chama crepitando contra o vidro sujo, projetando sombras dançantes nas paredes rachadas que pareciam dedos esticados em súplica. Ramiro juntara-se a eles, barba grisalha úmida de suor noturno, mãos calejadas, traçando linhas na mesa de pau, a pique lascada enquanto bebiam café forte, vapor subindo em espirais reconfortantes, misturado ao aroma terroso da bebida. "Eu conheço o escrivão de Mariana?" disse o capatá, voz baixa como sussurro de confissão. "Homem de justiça torcida, mas ouro das minas, fala mais alto que promessas. Leve o medalhão, senhora. É selo de Eulália, prova de linhagem." Tomás, no colo dela, dedinhos gordos brincando com a borda da saia, riu baixinho ao ver a chama dançar, seu corpinho quente colando ao dela como âncora contra o frio do medo. Domingos estendeu a mão sobre a mesa, tocando o medalhão que ela tirara do pescoço, metal morno sob seus dedos, videiras gravadas traçadas como memória compartilhada. "Eu carrego, por ela, por nós." O toque prolongou-se, um segundo a mais, e Isabela sentiu o pulso dele ecoar no dela, como videiras entrelaçadas resistindo à geada. Um micro-milagre no úmido da cozinha, onde o cheiro de mofo se misturava ao de pão endurecido, lembrança de dias sem fome. Ao amanhecer, o sol raiou tímido, filtrando pelas persianas em feixes poeirentos que dançavam como fantasmas matinais. O ar ainda fresco roçando a pele como véu de orvalho. Domingos preparou o cavalo no estábulo. Selim de couro rangendo sob as mãos, cheiro de feno seco e esterco preenchendo o espaço confinado, mulas bufando ao fundo como sentinelas relutantes. Isabela o ajudou, amarrando a bolsa com o testamento e a carta de Eulália, tecido áspero roçando os antebraços, o peso do medalhão agora no peito dele, parecendo ancorar sua postura curvada pelo tempo. "Volte antes do meio-dia", sussurrou ela, voz um fio trêmulo, mão no ombro dele, sentindo o músculo tenso pulsar como coração exposto. Ele virou-se, rosto marcado por linhas de culpa suavizadas pelo brilho novo nos olhos, e inclinou-se, lábios roçando a testa dela num beijo leve como brisa, quente e seco, cheirando a terra e promessa, um gesto que selava o que as palavras não ousavam. "Pela fazenda, por Tomás, por você." O menino, nos braços de Ramiro, acenou com uma mãozinha, rindo inocente, seu barulhinho cortando o silêncio opressivo como sol perfurando nuvens de geada. Eles partiram pela trilha estreita, cascos batendo na poeira vermelha que subia em nuvens sufocantes, o sol subindo impiedoso e transformando o ar em fornalha onde o zumbido das cigarras zumbia como coro de advertência. Isabela observou até o vulto sumir nas colinas, coração martelando como tambor de festa fora de época, e voltou ao casarão, onde o ar úmido dos corredores a envolveu como abraço relutante, cheiro de mofo, intensificando-se como lamento. Com Ramiro, reforçaram as barricadas nos vinhedos, espinhos de trepadeiras cortantes, amarrados em feixes, que chicoteavam o ar ao toque, suco azedo grudando nas palmas como cola amarga.
Se Gaspar vier, o sertão nos traiu, murmurou o capataz, enxta cravada na terra fofa, suor escorrendo pela nuca em riachos salgados que pingavam na poeira. Ela assentiu, regando as mudas novas com água gelada do riacho, gotas frias espirrando nas pernas como alívio efêmero, raízes bebendo ávidas como famintos após seca. Tomás brincava ali perto, enterrando pedrinhas em montinhos, rindo alto ao ver borboletas poeirentas dançarem, mas um som distante cortou o idílio, galopes ecoando das serras, poeira subindo como fumaça de incêndio, silhuetas de cavaleiros emergindo como sombras de vingança. O confronto irrompeu ao meio-dia, sol zênite transformando o ar em espelho trêmulo, calor mordendo como ferro em brasa, enquanto 10 capatazes de Gaspar investiam pela cerca fraca, chicotes estalando no ar seco como trovões falsos, couro suado cheirando a tabaco rançoso e ódio fervido. A viúva traiu o sangue, entreguem as terras ou queimamos as parreiras. Bus, is, ubas, tiki, berrou o líder, rosto barbado reluzindo de suor, tocha erguida, lambendo o ar com chamas alaranjadas que projetavam sombras dançantes nas colinas. Ramiro brandiu a foice num arco silvante, lâmina cortando o vento com assovio agudo, e acertou o primeiro intruso no ombro. Tecido rasgando com som úmido, sangue espirrando na terra sedenta como vinho derramado. Isabela recuou para o casarão, coração disparado, pegando Tomás no colo cujo corpinho tremia contra o seu, quentinho e pegajoso de medo, enquanto os homens colidiam em confusão. Punhos cerrados, esmagando narizes com estalos de cartilagem, poeira subindo em nuvem cegante que grudava na garganta como geada em folhas. Grunhidos ecoando misturados ao relincho de cavalos em pânico. Um capataz agarrou seu braço, dedos calejados mordendo a carne através da chita, cheiro de álcool azedo em seu hálito, mas ela chutou a canela dele, bota acertando o osso com um impacto surdo, e fugiu para dentro, porta batendo como trovão. O medalhão? Não, sua ausência agora, ecoando no peito como vazio profetizado. Ramiro lutou como leão do sertão, foi-se girando em arcos mortais que fustigavam o ar com silvos, derrubando 2 com cortes precisos que liberavam gritos roucos e sangue quente pingando na poeira. Mas eram muitos, e o líder acendeu a tocha contra uma parreira seca. Chamas crepitando vorazes, fumaça negra subindo em golfadas acre que picavam os olhos como lágrimas de Eulália. Parem, pela justiça imperial! Gritou Isabela da janela, voz trovejando sobre o caos. Mas o capataz riu, avançando com chicote estalando. Então, um galope solitário irrompeu da trilha lateral. Domingos, de volta cedo, rosto sujo de poeira do tribunal, punhos cerrados no freio, investindo como furacão. Ele saltou do cavalo, corpo colidindo com o líder num tackle que os rolou na terra fofa, poeira explodindo ao redor como erupção de mina, grunhidos misturando-se ao cheiro de suor e terra revirada. Eu sou o fantasma, o amante que Gaspar enterrou vivo. Rugiu ele, socos chovendo como geada impiedosa, cada impacto ecoando com o peso de anos no porão úmido. Os capatazes hesitaram, sussurros de superstição correndo como vento. O Slomlene, a maldição vive. O líder se debateu, faca sacada reluzindo ao sol, lâmina silvando no ar. Mas
Domingos torceu o pulso, metal caindo com clangor na poeira, e imobilizou-o com o joelho no peito, respiração ofegante preenchendo o silêncio súbito. As chamas nas parreiras foram apagadas com baldes de riacho, água gelada sibilando contra o fogo em vapor espesso que cheirava a cinzas molhadas, os intrusos recuando em debandé, cavalos galopando em pânico pela trilha, deixando rastros de sangue e medo. Domingos ergueu-se, rosto machucado florescendo em hematomas como uvas maduras, e correu para Isabela, braços envolvendo-a, e Tomás num abraço que cheirava a poeira e vitória, corpos colados quentes e trêmulos. O escrivão aceitou o testamento, o medalhão selou tudo, linhagem provara, Gaspar desmascarado como o traidor. Ela enterrou o rosto no ombro dele, lágrimas salgadas molhando a camisa úmida. O pulsar do peito dele ecoando no dela como batida de coração gêmeo. Mas enquanto o sol declinava, tingindo o céu de púrpura, um mensageiro final surgiu no horizonte. Não de Gaspar, mas do tribunal, trazendo papéis que cheiravam à justiça, ou a uma vingança maior, sussurrada nas sombras do império. E no porão, naquela noite, um rangido ecoou não de Domingos, mas da casa revelando seu último segredo. Uma carta escondida, amarelada pelo tempo, que prometia redenção ou ruína final. A carta escondida no porão desdobrava-se como uma videira antiga brotando da terra úmida, suas bordas amareladas crepitando sob os dedos trêmulos de Isabela, o ar confinado exalando o cheiro de mofo e tinta desbotada que grudava na garganta como segredo engolido. Ela descera sozinha naquela noite, lamparina erguida tremendo na palma, chama dançando sombras alongadas nas paredes de tijolo rachado, onde teias de aranha pediam como véus de noiva enlutada. O rangido que ouvira não era ilusão, era o casarão sussurrando sua confissão final, degraus de pedra escorregadios sob os pés descalços, frios mordendo a pele como geada em pleno verão. Domingos esperava lá em cima, com Tomás adormecido nos braços, o menino respirando ritmado contra o peito dele, um farol de inocência no caos que o mensageiro do tribunal trouxera ao entardecer. Papéis selados confirmando a herança, mas com uma cláusula sombria. Gaspar apelara ao imperador, alegando maldição de sangue, exigindo inspeção das terras em 3 dias, ou a fazenda seria confiscada para a justiça imperial. O medalhão, devolvido por Domingos após o tribunal, pesava agora no bolso do avental, videiras gravadas quentes contra a coxa, como raiz viva pulsando com o coração dela. "Encontre o que a casa esconde", dissera ele, voz rouca ecoando no salão, olhos fundos carregados de uma redenção ainda incompleta. E ali, num nicho esquecido atrás de uma prateleira vazia de garrafas, a carta. Caligrafia de Eulália, datada de 1851. Palavras trêmulas como reza interrompida. "Minha sobrinha distante, se esta casa te chamar, saiba que o segredo não é fantasma, mas homem. Domingos, o amor que o coronel enterrou vivo por inveja, carrega a culpa de uma geada que eu causei. Não o diabo, mas minha vingança, envenenando as uvas de Gaspar para que ele perdesse as minas. Ele me acusa de loucura, mas a loucura foi deixá-lo no porão, prometendo justiça que o império nega aos como nós. O medalhão é chave, dentro dele, o mapa das parreiras sagradas, onde enterrei a prova,
ouro falso que Gaspar plantou para me difamar. Ele sob a videira mãe, ao luar e redima-nos. Promessa. O desespero acaba com verdade. Isabela dobrou o papel devagar. Lágrimas salgadas pingando na tinta desbotada, borrando as bordas como chuva em poeira vermelha. O cheiro de pergaminho antigo misturando-se ao úmido do porão como lamento de Eulália. Não era maldição, mas ciclo de vingança. Tia e amante presos em teias de orgulho sertanejo, onde coronéis torciam a lei como chicotes. O medalhão, aberto com unhas trêmulas, revelou um pergaminho minúsculo, linhas tortas marcando o vinhedo central, cruzes como sepulturas de segredos. Ela subiu correndo, degraus rangendo como ossos acordando, ar úmido cedendo ao calor seco do salão, onde a lamparina solitária piscava na lareira fria, projetando sombras que dançavam como almas em reza. Domingos ergueu-se do sofá de couro rachado, Tomás ainda aninhado, o menino murmurando no sono, vozinha rouca como eco de risos passados. É o fim da sombra, sussurrou ela, estendendo a carta, papel crepitando entre eles, cheiro de mofo invadindo o espaço como confissão viva. Seus olhos se encontraram, fundos e cansados nele, mas acesos nela por um fogo novo, não só redenção, mas o brotar de algo proibido, como amor em solo amaldiçoado. Ele leu em silêncio, dedos traçando as linhas como se tocasse a pele de Eulália, e pausou no mapa, voz baixa. A videira mãe? Eu a plantei com ela há anos, sob lua cheia. Ouro falso. Gaspar plantou para me culpar de roubo, me mandar para o sertão. Mas você cava o milagre que eu não pude. Isabela tocou o rosto dele, palma contra a barba desgrenhada, áspera e quente como terra revirada, sentindo as cicatrizes pulsarem sob os dedos como veias de culpa viva. Nós cavamos, juntos, pela fazenda, por Tomás, por Eulália. O ar vibrou entre eles, espsso como névoa de riacho, um calor sutil subindo pelo peito dela, misturado ao cheiro de lenha úmida na lareira. O primeiro toque de união, não como amantes apressados, mas como raízes entrelaçadas, resistindo à seca. O luar raiou prateado 2 noites depois, nuvens rareando sobre as colinas ondulantes, transformando os vinhedos em mar de prata, onde parreiras secas sussurravam como testemunhas mudas. Isabela e Domingos saíram em silêncio, enxdaipa nas mãos, o ar noturno fresco roçando a pele como véu de orvalho misturado ao cheiro seco de folhas murchas e terra adormecida. Tomás ficara com Ramiro no casarão, o capataz velando com lamparina crepitante, sua voz grave prometendo: vigia as trilhas. Se Gaspar vier cedo, o sertão nos traiu. A videira-mãe erguia-se no centro do emaranhado, tronco retorcido como braço erguido em súplica, raízes expostas beijando a poeira vermelha que grudava nas solas das botas. Domingos cavou primeiro, pá mordendo a terra fofa com estalos ritmados, suor perolando a testa, apesar do frio lunar, gotas pingando na lama como lágrimas de redenção. Isabela ajudou, unhas sujando-se de barro úmido que cheirava a raízes podres e vinagre selvagem, o medalhão aberto no pescoço dele balançando como pêndulo, videiras gravadas reluzindo ao luar como mapa vivo. Aqui, murmurou ele, voz rouca cortando o zumbido das cigarras noturnas, pá batendo em algo duro,
uma caixa de madeira lasca, selada com cera negra, exalando cheiro de metal enferrujado e poeira centenária. Eles a ergueram juntos, terra caindo em golfadas secas, o peso puxando os braços como âncora de passado, e abriram sob o luar, dobradiças rangendo como suspiro aliviado. Dentro, moedas falsas de ouro, gravadas com selo de Gaspar, prova irrefutável de sua fraude, plantada para difamar Eulália e roubar as terras. Isso acaba a maldição, disse Domingos, voz ganhando timbre como riacho após seca, dedos traçando as moedas frias, metal mordendo a pele calejada. Isabela sentiu um nó se desfazer no peito, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, salgadas na língua quando mordeu o lábio, o ar noturno agora leve como promessa cumprida. Ele virou-se para ela, lua pintando seu rosto em tons de prata, e estendeu a mão, palma para cima, convidando, não para a fuga, mas para a permanência. Ela a tomou, dedos entrelaçando-se firmes, calos contra a suavidade como videira e solo, e inclinou-se, lábios encontrando os dele num beijo lento, quente e seco como o sol de Minas, cheirando a terra e vinho azedo, selando o que o porão iniciara. Redenção mútua, amor brotando de cinzas de culpa. O amanhecer trouxe o inspetor imperial, carroção rangente subindo a trilha poeirenta, bandeiras tremulando ao vento seco, mas Gaspar não veio. Rumores de sua prisão em Belo Horizonte já corriam como geada pelo sertão, o coronel algemado por fraudes nas minas, justiça torcida finalmente endireitada pelo peso das moedas falsas enviadas ao tribunal. Ramiro encontrou-as nos vinhedos, caixa nas mãos de Isabela, e riu rouco, barba grisalha balançando. O casarão cuspiu o demônio. Agora plantamos de verdade. As mudas novas, regadas com água do riacho, brotavam tenras, folhas verdes, contrastando com as parreiras secas. Um micromilagre no solo amaldiçoado que agora cheirava a esperança. Terra fofa, raízes vivas, uvas prometendo suco doce em vez de azedo. Meses se arrastaram em rotina tecida de luz. O sol escaldante de 1853 cedendo a chuvas suaves que lavavam a poeira vermelha, enchendo o ar de umidade fresca e cheiro de folhas brotando. Domingos, não mais Slomleni, manejava a foice com mãos firmes, podando trepadeiras que renasciam selvagens, suor escorrendo pelas costas em riachos salgados, rindo baixo ao ver Tomás correr entre as fileiras, dedinhos gordos colhendo uvas tenras que esmagam na boca com risadinhas roucas. Isabela seguia-o, saia de chita, agora tingida de azul em vez de luto, recando as parreiras com balde gelado, água espirrando nas pernas como beijos do riacho, o medalhão, agora compartilhado, pendurado em cordão duplo, balançando entre eles como elo eterno. Eulália sorri das sombras, murmurava ela à noite, deitada ao lado dele na cama de dossel restaurada, lençóis de linho fresco colando a pele úmida de amor, seu peito subindo e descendo ritmado contra o dela, cheiro de sabão de cinzas e terra preenchendo o quarto. Ele traçava as videiras gravadas no medalhão com o polegar, gesto repetido como reza, e sussurrava: não sombras, luz, nós O casarão, outrora decadente, erguia-se agora como guardião orgulhoso, paredes de pau a pique remendadas com barro fresco, telhado de telhas novas cantando sob a chuva,
corredores ecoando não com rangidos de fantasma, mas com risos de servos fiéis, e o choro alegre de Tomás, agora com 3 anos, galopando pelos salões como herdeiro de promessas. Gaspar, exilado nas minas distantes, enviara uma carta final, não de ódio, mas de rendição, voz trêmula admitindo a vingança como veneno que o consumira. Isabela se a queimou na lareira, chamas crepitando vorazes, cinzas subindo pela chaminé como almas libertas, o cheiro de madeira queimada misturando-se ao de café forte na cozinha. Justiça não é chicote, disse ela a Domingos, voz suave como brisa, mãos entrelaçadas sobre a mesa, dedos traçando calos como mapas de jornada. Ele assentiu, olhos fundos agora cheios de luz, e beijou a palma dela quente e reverente. É raiz que cresce devagar, mas segura o solo. E assim, nos Wolpoludni de um dia sem nuvens, com o sol batendo impiedoso nas colinas de Minas, Isabela colheu a primeira uva madura da videira-mãe, suco doce explodindo na língua como um milagre tardio, doce contrastando com o azedo do passado. Domingos, ao lado, ergueu Tomás nos ombros, o menino rindo alto, vozinha ecoando pelas parreiras como sino de festa junina, e o casarão, silencioso agora, pareceu respirar aliviado, não mais amaldiçoado, mas redimido, suas paredes guardando não segredos, mas histórias de amor que brotam do desespero, como vinho de terra seca. A maior lição desta jornada é que as maldições verdadeiras não vêm de casas antigas ou fantasmas sussurrantes, mas das vinganças que carregamos no peito. E só o perdão mútuo entre amantes partidos e herdeiros inesperados pode transformar veneno em vinho doce. Como vocês acham que Isabela fez bem em perdoar Domingos, arriscando a herança por um segredo tão sombrio? E o que fariam com esse medalhão, símbolo de promessas quebradas e refeitas? Guardariam como talismã ou enterrariam para sempre? Se essa história de redenção no sertão de Minas tocou seu coração, inscreva-se no canal agora para mais contos que misturam mistério, amor e o calor da terra brasileira. O próximo vídeo sobre uma noiva fantasma nas cachoeiras de Goiás vai deixar vocês sem fôlego. Não percam!